Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Esse é o nosso intuito. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, que é uma empresa que está focada tanto na parte de brand, de marca, monitoramento, acompanhamento e proteção de marca, como também na parte de vulnerabilidade, como gerir vulnerabilidade e, com isso, reduzir risco, que é um dos pontos que a gente vai tocar bastante na nossa conversa aqui hoje. Nessa edição, eu recebo a CEO da NV Seguros, a Dionice de Almeida, a quem eu já, desde já, Dionice, eu agradeço por ter aceito o convite e pela possibilidade da gente conversar. Imagina, obrigada, prazer é todo meu. Legal. Dionice, antes da gente começar a conversa, a gente tem por costume, ou por tradição aqui, entender um pouco da história, porque a gente acredita que não só a parte tecnológica ou a parte técnica é que traz a pessoa até onde ela chegou. A gente acredita que tem muito mais. Se você puder contar um pouco da sua história, de onde você vem, já tive chance de conversar um pouco contigo, mas de onde você vem, como que você chegou dentro da área de seguros, mais especificamente em cyber. Conta um pouquinho para nós, por favor. Tá legal. Bom, a minha primeira profissão de carreira não foi seguros. Hoje atuo como corretora de seguros especialista em cyber, mas meu primeiro emprego praticamente foi um concurso que eu passei para ser policial civil da área técnica. Então, antes de tudo, né, eu já tinha uma certa curiosidade com as coisas, essa parte investigativa, então sempre me atraiu muito. E aí, depois de alguns anos nessa carreira, meu pai, que já foi superintendente de seguradora, então já cresci nesse meio de corretores de seguros, ele meio que me convenceu a sair da polícia, que era muito perigoso, e que eu entrasse na área do empreendedorismo com os seguros. E foi então que eu decidi fazer isso, após muito sofrimento de mudanças que eu não conseguia executar na polícia, porque tinha ideias, tinha mudanças que eu queria promover no departamento e, infelizmente, eu não conseguia mudar nada no setor público. E aí eu virei empreendedora de seguros tradicional. Até chegar nessa carreira de cyber, foram longas jornadas e experiências que eu fui galgando até lá. Isso, e dentro dessa venda tradicional de seguro, acho que teve toda a questão de se preparar mas como foi essa transição para a área especificamente de cyber? Ou seja, o que levou, Dionice, você a mudar de área e começar a trabalhar aí especificamente seguro cyber? Bom, eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu sempre ia em busca de coisas que tinham inovação no meio, ambientes de inovação. Então, eu comecei a trabalhar muito dentro de um polo tecnológico, mas ainda com seguros tradicionais, dentro da Associação Catarinense ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia do Estado de Santa Catarina. E lá, eu ficava cada vez mais fascinada com esse polo e os clientes que visitava para vender outros seguros voltados para o meio corporativo. Então, aí eu resolvi criar uma startup de cursos EAD, ensinando corretores de seguros a vender seguro cibernético, porque eu achava que seria o seguro do futuro. Então, eu comecei a estudar muito seguro cyber, bastante mesmo, e criei o curso de como vender seguro cibernético. Antes da própria Escola Nacional de Seguros criar esse curso, que depois veio presencial, eu fiz um curso desses EAD. E eu não vendi, os corretores não quiseram comprar. Então, foi uma frustração enorme, porque eu tinha corretor em paralelo, mas eu me dediquei muito esforço, investi muito dinheiro nessa startup de educação à distância, de conteúdos para corretores, até que um amigo meu, que é consultor da área tecnológica, falou assim: Dionice, não entendo por que você se esforça tanto para ensinar seus concorrentes a vender aquilo que você sabe vender. Uau! E aí eu assim, pois é. Foi o estalo. Foi o estalo, assim, pois é, porque eu não estou vendendo. E aí eu comecei a me dedicar, me profissionalizar cada vez mais e com foco direcionado no meio corporativo, voltado para empresas de tecnologia na época, para vender o seguro cyber. Joia. E dentro disso, você comentou comigo também, e eu queria entender um pouco de como que isso contribuiu para essa escolha. Você comentou sobre uma viagem para a China. Me explica um pouco como foi sua experiência
e como que isso contribuiu para a área de cyber, para te levar ou para aproximar da área de cyber? Na verdade, a experiência na China foi impressionante com a agilidade e o processo tecnológico que eles tinham na época. Faz muitos anos. Então, o WhatsApp a gente nem tinha o WhatsApp aqui ainda, no Brasil. E a gente lá se deparou com o WeChat. O WeChat fazia tudo, né? Comprava, enfim, tudo que você fazia era através daquele sisteminha no celular. Acho que até um pouco mais do que a gente ainda está. Talvez a gente esteja começando agora a usar um pouco do que já era, né? Exatamente. Ainda a gente não tem tudo num app só, como eles tinham lá naquela época. Então, eu fui para a China porque minha filha morou lá por 4 anos e eu fui a passeio, mas comecei a pensar em meios de vender o seguro dentro da tecnologia, em processos de tecnologia com o seguro. Então, isso tudo foi, a cada dia eu fui me aproximando mais do meio tecnológico. Perfeito. Até entender que a NV era digital. Certo. Que a gente tinha uma aproximação muito grande com esses processos. Tanto que antes da pandemia, nós já estávamos totalmente digitalizados. Então, para nós, não teve nenhum sofrimento nessa transição de pandemia e pós-pandemia, com as vendas de seguros, porque a gente já estava com tudo digitalizado, tudo acostumados a trabalhar já na forma híbrida, home e dentro desse meio de tecnologia. E aí, voltando para o cyber, eu fui cada vez mais me aproximando daquilo que os corretores não queriam aprender, porque era muito complexo, né? Muito tecnológico, tinha que entender de legislação, além de legislação de cibersegurança, da parte de proteção de dados do Brasil e do mundo, tinha que entender também da parte de segurança da informação, a ISO 27001, 27002. Foi onde eu fui, a cada vez mais eu senti a necessidade de estudar mais um pouquinho e tirar uma certificação, porque eu acredito muito na educação, na certificação, para a gente mesmo se validar como profissional. Certamente. O conhecimento, para mim, ele sempre foi fundamental. E aí, com isso, eu acabei focando no cyber. Hoje estou aqui. Que joia, que legal. E, assim, o seguro tradicional, ele trabalha com uma série de variáveis, mas sempre tentando levar, medir e entender o risco. Quais são os riscos que você vê em cyber e como endereçá-los, né? Como que você fala, puxa, esse risco aqui a gente consegue endereçar? Fala um pouquinho para nós, dentro de cyber, quais são os riscos? Legal. Bom, os riscos no cyber, eles são muito, como é que eu vou explicar? Eles são gigantescos, porque eles não envolvem só dados pessoais, envolvem dados pessoais sensíveis, pessoais e críticos, que todo mundo ainda confunde muito, né? O que é sensível, o que é crítico, o que é dado pessoal. Mas o cyber, ele trata de tudo isso e ainda muito da parte de vulnerabilidades, ferramentas de prevenção, a detecção da vulnerabilidade ou do próprio incidente. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo para a gente conseguir identificar uma análise de risco de um cliente para que ele seja elegível para a seguradora. A gente tem que entender desse processo todo. Então, a gente criou um diagnóstico de análise de risco, onde nós temos internamente um time, onde eu tenho um SI, inclusive, que faz parte do meu time, que analisa os questionários, que a gente chama de diagnóstico de análise, previamente para ver se o cliente ele realmente está apto a determinados seguros e determinadas seguradoras vão aceitar aquele cliente como transferência de risco. E aí a gente trabalha nessa análise com profundidade de todos os clientes, baseado nas informações que eles nos colocam, para que a gente consiga transferir esse risco para a seguradora. Certo. Então, na verdade, existe uma questão de uma espécie de ponte, de fato, de entender as necessidades do cliente e entender quais seguradoras são apropriadas para a maturidade daquele cliente. Mais ou menos como fazer um casamento da necessidade com a oportunidade, é isso? Bom, dentre todas as companhias seguradoras que existem no seguro cyber, a gente analisa aqueles clientes que têm mais maturidade para contratar determinados seguros e aqueles que têm menor maturidade, que podem, inclusive, aproveitar de ferramentas gratuitas que fazem parte do escopo de algumas companhias. E aí, sim, ele tem um investimento daquilo que ele está contratando. Porque, às vezes, o cliente ele não tem o dinheiro para contratar o seguro e implementar uma ferramenta X ou Y. E aí, tem companhias que já têm essas ferramentas disponibilizadas ou até descontos consideráveis para que ele contrate.
Então, aproveitar o investimento em seguro para reduzir as vulnerabilidades e fazer, em paralelo, uma gestão de riscos da empresa. Perfeito. Ou seja, na verdade, potencializa a empresa e é mais ou menos, acho que dentro do que você falou, um bom comparativo seria mais ou menos como uma seguradora de automóvel que às vezes fazia marca no carro, que era um ganho para eles também, reduzia o risco. Então, acho que é mais ou menos a possibilidade de ter ferramenta nessa linha. Sim. Acaba beneficiando os dois lados, os dois são beneficiados, né? Perfeito. Porque a companhia ela não quer ter o prejuízo. Perfeito. Uhum. A empresa não quer se expor ao incidente. Lógico. Então, aí é um casamento perfeito, desde que a gente entenda a necessidade do cliente, porque temos vários clientes da área de tecnologia que trabalham com cibersegurança e, por exemplo, esses clientes eles não precisam ter outras ferramentas robustas para ajudá-los na gestão de riscos. Então, estes podem ter seguro com uma companhia que é mais basiquinha, só oferece a indenização do seguro, por exemplo. Perfeito, entendi. E aproveitando esse gancho, eu lembro que você comentou que existe uma certa confusão no mercado sobre o seguro de cyber propriamente dito e outros seguros, por exemplo, como responsabilidade civil. Você pode explicar um pouquinho essa diferença para nós? Porque acho que vai ser legal, até mesmo para aqueles CISOs que acompanham, entender um pouco da diferença. Talvez eles estejam começando a olhar para seguro dentro da área de cibersegurança e isso poderá ajudá-los. Perfeito. Tem muitas empresas ainda que elas confundem o cyber com o próprio D&O, que é um seguro de responsabilidade civil do gestor, da tomada de decisão do gestor da empresa. Também confundem com a responsabilidade civil profissional, que é a prestação de serviços da empresa, o cyber. Então, na verdade, eu estou falando aqui de 3 seguros de responsabilidade civil. Todo o cyber, inclusive, é um seguro de responsabilidade civil, mas o objeto desse seguro, ele é para conter vazamentos ou violação de dados de privacidade. Já o E&O, que é erros e omissões, ele é um seguro de responsabilidade civil da atividade profissional. Ou seja, ele vai indenizar danos causados a terceiros por erros, omissões, alguma negligência, imperícia da própria empresa, né, na prestação do seu serviço. E o D&O, ele vai proteger o gestor, protege o patrimônio físico daquele gestor. Então, é um seguro que foi feito sob medida para protegê-lo de danos a terceiros, mas causados por erros e atos do gestor. Perfeito. Então, são coisas bem diferentes, mas é muito comum que uma empresa ache que contratando um cyber ou um outro seguro como o D&O, ela tenha tudo, all risks, né? Não existe isso. Então, o seguro, ele tem sempre um objeto e as exclusões. Então, no cyber, ele vai excluir atos de erros profissionais. Perfeito. Nas condições gerais do produto. Então, na prática, um acaba não excluindo, pelo contrário, um complementa o outro. Exato. Dentro de um pacote ou de uma necessidade específica, essa é a ideia. Exatamente. E no caso do E&O, qual seria um exemplo? Por exemplo, um desenvolvedor é um exemplo de E&O? Qual seria um exemplo de E&O, de profissional? O E&O, por exemplo, é muito comum conhecer pessoas, os médicos, por exemplo, erros médicos, responsabilidade civil no caso de empresas de engenharia, arquitetos, engenheiros, erro de projeto, então é bem comum. Ele se confunde muito na área de tecnologia. Então, quando você é uma empresa de tecnologia que faz desenvolvimento de software, por exemplo, se você cometer uma falha no desenvolvimento que vai dar um prejuízo ou algum dano para um terceiro, um cliente seu, ele é no E&O que está a indenização. E não no cyber, apesar de a gente tratar de tecnologia e desenvolvimento. Né? Agora, se um erro trouxe uma vulnerabilidade para o sistema e por causa dessa vulnerabilidade a empresa foi invadida, aí ela pode estar coberta no cyber. No cyber, tá claro. Legal. Acho que esse é um ponto bem interessante que causa muita dúvida. Acho que ajuda bastante. E relativamente, assim, cyber é alguma coisa que é relativamente nova, né? Assim, alguns anos aí. Dentro disso, a gente pode pressupor que para empresas maiores faça total sentido. Mas como você vê aí para empresas pequenas e médias? Como que você tem visto tanto a aceitação e o processo de apresentar isso, às vezes, para empresas que não estão maduras o suficiente? Como funciona isso no mercado
pequeno, médio, intermediário aí? Então, hoje em dia, a gente já tem aceitação para empresas muito pequenas, com faturamento aí anual de R$100 mil ano, ela já pode contratar um seguro cyber. Então, hoje existem produtos para os pequenos e, na verdade, há um tempo atrás, era a partir de 150 milhões de faturamento que uma empresa conseguiria contratar um cyber, e uma empresa com esse faturamento, ela já tem uma certa maturidade de risco, tanto de cibersegurança, como a própria implementação da LGPD, que cuida muito desse tratamento de dados, mas as pequenas ainda não sequer sabem o que é LGPD muitas vezes, e cibersegurança não está na realidade delas. Então, existe um produto no mercado para empresas bem pequenas, ele é um produto um pouco mais caro para uma empresa pequena, certo. Porém, ela basicamente só exige que tenha um antivírus e mais nada e já aceita. Então, é possível de contratar o seguro cibernético. Mas também tem outras empresas que contratam em apólices a partir de 100 mil de cobertura, por R$2.000 e poucos e você faz um seguro anual para uma empresa de pequeno porte, de 100 mil ano de faturamento, por exemplo, com alguns requisitos de LGPD, políticas de privacidade, antivírus, firewall, enfim, alguns requisitos condicionantes para essa aceitação, mas é possível se contratar seguro para qualquer tamanho e atividade empresarial praticamente. Joia, excelente. Acho que isso abre até um pouco o leque. Sim. E daí, curiosidade minha, dentro desse cenário de que expandiu e hoje as empresas podem ter de diferentes tamanhos, quais são segmentos interessantes que talvez sejam inusitados, né? Que você fale, Amir, você não vai acreditar, mas eu tive uma venda, lógico, sem pronunciar nome, guardadas as devidas restrições aí, mas tive para esse segmento e eu não imaginava ter venda ali. Quais são os segmentos interessantes nesse sentido que você vê, Dionísio? Olha, a gente tem clientes de todas as atividades, assim, a gente tem indústrias variadas, desde alimentos, indústrias, enfim, não vou falar muito tipo de indústria que já meio que que são multinacionais que partiram do Brasil, mas empresas muito conhecidas, mas temos escritórios pequenos, contabilidade, advocatício, também tem bastante, né? O advogado, ele está um pouco mais preocupado com essa questão de dados por conta da LGPD, então ele já até busca um pouco mais do seguro. Deixa eu pensar aqui. Bom, temos escolas. Que legal, enfim, então assim, é bem variado. Áreas assim, que são inusitadas, né? Pensando no tempo que se tem desse mercado, são áreas bem... que estão procurando e áreas que a gente não imaginaria que estariam procurando, né? Pois é, mas se você parar para pensar, por exemplo, uma indústria, qualquer que seja de alimentos ou outra fábrica, se ela paralisar as operações dela, ela vai ter um prejuízo por conta daquela falta de produção. Então, acaba sendo importante para as indústrias. As escolas também têm uma reputação, tem dados de crianças, né, que são os dados críticos. Então, a gente tem muitas empresas hoje que elas estão conscientemente maduras e de diversas atividades. Porém, em contrapartida, tem muita gente grande, inclusive, que ainda não tem ideia acho que o risco é só para o vizinho. Nunca vai acontecer comigo, né? Isso não acontece comigo, Exatamente. Né? E dentro desse aspecto, o que um seguro de cyber cobre? Ou seja, imaginando para esse segmento que a gente está falando, acho que a gente já teve até outras conversas aí, mas nesse segmento, pequeno, médio, um segmento intermediário, o que cobre o seguro de cibersegurança especificamente? Legal. Bom, ele cobre tudo que uma empresa grande contrata. Boa. Ele não é diferente. Onde que ele pode se diferenciar pela maturidade da empresa e não é nem pelo tamanho dela, é pela maturidade do risco. O quanto ela tem de proteção, o quão organizada ela está com relação aos seus processos internos, às suas políticas, se tem plano ou não de continuidade do negócio, porque toda empresa precisa se proteger de uma vulnerabilidade de quebrar, né? Então, o seguro cyber ele vai cobrir basicamente as mesmas coisas que cobrem um seguro de empresas grandes, que são questões de multas, das sanções penais de órgãos reguladores, como a própria ANPD, né, que é relacionada à LGPD, mas também PROCON, Ministério Público, danos causados a terceiros, são a responsabilidade civil, principalmente o dano moral, é um risco muito usual, né, para esse tipo de apólice, e também a parte de perícias técnicas. Então, se você foi invadido, não tem... Forense. Exato. A perícia forense.
Então, todas, desde a pequenininha até a maior, ela tem esse apoio do incidente, um apoio para negociação com resgate, o Até pagamento isso. do resgate. Até nesse ponto chega, então. Então, na verdade, existe todo um aporte de conhecimento e de profissional, de pessoas técnicas para apoiar em caso de problema. A ideia é essa. O seguro acaba atuando não só com o pagamento do prêmio, mas também com toda a análise propriamente dita, é isso? Exatamente. Em alguns casos, lógico. E assim, quando o seu time está nervoso porque teve um incidente, foi atacado, né, está paralisado por conta de ransomware, por exemplo, como que aqueles seres humanos que estão ali trabalhando, o dono da empresa, o time técnico dele, vai estar com frieza para agir? É humanamente impossível. E o seguro, ele dá todo esse suporte, esse apoio, até que eu digo assim, de psicológico mesmo, para ajudar a empresa a atuar nesse incidente, no meio dessa confusão toda que gera muitas vezes. E ali, você precisa, às vezes, de sangue frio para orientar, abrir os olhos, tomar decisões rápidas. E é isso que a seguradora dá esse suporte e a corretora especializada também. Sim. Né? Porque é importante não depender só desse lado da seguradora, mas é um time que está trabalhando em conjunto em prol daquela empresa se recupere o mais rapidamente possível, sem consequências maiores. Sim, sim. Até porque muitas vezes isso pode representar a total ruína da empresa, né? A gente sabe o quanto que cyber influencia hoje. Você citou um ponto que eu acho que eu não tenho como não perguntar ou não abordar. Você falou sobre ransomware. E a gente sabe o quanto que é complicado a tratativa para as pessoas responsáveis, para o CISO, acho que é o grande pesadelo aí, ou um dos, né? Dentro disso, a pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes é pagar ou não pagar? Pago ou não pago? O que você pode considerar, e eu sei que não tem regra, mas o que você pode considerar dentro desse aspecto para que a gente possa ter um pouco mais de discernimento, ou pelo menos uma visão para ponderar e decidir alguma coisa? Bom, vias de regra, a orientação é sempre não pagar. Certo. Mesmo tendo essa cobertura dentro da pólice aqui no Brasil ainda, a indicação é sempre não pagar. Por quê? Pagar para um criminoso, que a gente sabe que pode ser que ele não descriptografe, enfim, pode dar algumas perdas, continuar tendo perdas. Ele não cumpre com a palavra dele, enfim. O que é esperado, né? Exatamente, porque é um criminoso, depois ele vai invadir de novo. A gente sabe que empresas têm essa reincidência, mas se de fato precisar, não tiver mais jeito da empresa operar ou não conseguir se recuperar desse incidente, existe a cobertura ali como um último procedimento de pagar. Mas a seguradora, ela vai estar apoiando ali, junto com a sua expertise desse tipo de negociação, para que saia dessa situação sem precisar pagar. E acho que assim, deve, inclusive, dentro desse processo de análise, fazer parte perguntas como se tem backup ou não, se já foi testado o restore ou não, né? Porque muitas vezes tem backup, mas não testou o uso dele, né? Isso deve ser fator atenuador ou não para um seguro desse tipo, né? Sim, com certeza. E dentro disso, até para aproveitar esse gancho, quais são fatores de recusa de uma apólice? Eu estou perguntando isso porque, olhando pelo lado positivo, sabendo quais são os fatores de recusa, aqueles que acompanham podem tomar ação inversa e se preparar. O que mais pega no aprovar um seguro de cyber? Bom, a desorganização da empresa. Ela não pensar na cibersegurança. Porque eu sempre falo que o seguro cyber, ele vem para que você tenha tranquilidade financeira, né? Sempre um reembolso financeiro, de que se tudo der errado, você tem ainda o seguro. E a empresa não vai quebrar por isso. Vai ter esse apoio técnico. Só que muitas empresas, elas não têm nenhuma gestão de risco, nenhuma análise por trás disso, nem um terceirizado para poder atuar nessa parte de tecnologia, dos cuidados que precisa ter, atualização de patches, coisas básicas, antivírus, enfim, orientação, treinamento, políticas de cibersegurança que são necessárias. Com a vinda da própria LGPD, a gente precisa estar em conformidade com a lei. Então, assim, ele não só não está elegível para ter um seguro, como ele está em desconformidade legal.
Perfeito. Isso é importante que as empresas, seja qual for o tamanho, entendam disso, porque é muita irresponsabilidade de um empresário, no meu ponto de vista, fazer o seguro do carro dele, mas não ter o seguro da empresa dele, não andar conforme a regulamentação da legislação, porque para você dirigir, você precisa ter carteira de motorista. Sim. Você não pode dirigir embriagado para receber o seguro, por exemplo, né? Não pode estar embriagado. A gente sabe disso. Então, por que na empresa a empresa não contrata um antivírus ou coloca coisas, softwares piratas, por exemplo, aumentando seu risco? Então, aí uma resposta, né? Não pode ter software pirata, mas infelizmente, parece uma piada, mas tem muita empresa que ainda tem software pirata. De fato. Infelizmente, isso acontece. É. E assim, dentro disso, acredito que também ter uma política de segurança deve pesar, Também. ou seja, são passos aí que somam para uma decisão, né? Sim. Esses são pontos importantes. Legal. Exatamente. E por onde começar? Então, a empresa que está começando a ficar preocupada com isso, ela primeiro busca uma corretora, como o caso da NV, para conversar com vocês, ou ela primeiro estrutura dentro de um checklist os itens que são primordiais? O que você recomenda para aqueles que estão ouvindo a gente falando, puxa, eu preciso pensar nisso, eu preciso começar. Por onde começar? Eu começaria pelo que você ainda não tem, né? Então, vamos falar aqui que eu sempre chego primeiro com LGPD, porque é lei, então o povo fica mais antenado com o que é legislação. O seguro não é uma obrigação, então você contrata para se proteger e dar continuidade ao seu negócio, mas a legislação está aí, então quem não fez nada ainda com relação a isso, é importantíssimo começar a fazer a implementação de LGPD, que significa ajustar suas políticas, fazer seu inventário de dados, fazer o dever de casa como empresa, organizar essa parte. E as ferramentas que são contratadas para que você tenha mais prevenção, né, com relação à invasão e eliminar as vulnerabilidades da empresa para não ter um incidente que deu muito prejuízo para essa empresa, ela pode ser em paralelo com o seguro. Então, se começar a implementação da LGPD, já pode começar a olhar para o seguro, pelo menos para orçar e colocar no seu sua programação financeira para o próximo ano. Orçamento, previsão. Isso. Porque daí, junto, ele pode, inclusive, ter uma ideia, se for com um corretor especialista, de quais ferramentas ele vai precisar, porque muitos dos seguros já vêm com um combo que vai ajudá-lo nessa parte. Um combo que vem tratar a gestão de riscos, que vem te dar análise de vulnerabilidade da empresa, outras que dão ferramentas, como... Não quero fazer propaganda aqui de ferramentas, mas tem algumas ferramentas que atuam como antivírus, firewall, enfim... Várias ferramentas aí que as seguradoras disponibilizam gratuitamente. Então, você já está se protegendo, já está se prevenindo, né? E começando a ter, assim, visão de adulto, né? Ser uma empresa adulta, né? Vamos falar assim, empresa mais não pode madura, mais... né? Exato, vamos ser adultos. A gente tem uma empresa, não dá para brincar de empresário, sem ter responsabilidade. Madura nessa questão também. Acho que existem pilares diferentes e análises desses pilares diferentes. Cibersegurança tem que ser um como outros, né? Como transparência fiscal, como uma série de outros requisitos. Não, legal. E você citou aqui um ponto que eu queria começar a fazer um gancho, até pela experiência que você tem nessa área também. Você falou um pouco de LGPD. A LGPD pode, então, pelo que eu entendi, ser esse impulsionador para começar a olhar a segurança. O que você tem visto em termos de maturidade das empresas com relação à LGPD? Ou seja, quando a gente fala de leis de privacidade, né, e daí CCPA na Califórnia, a PIPEDA e por aí vai, nós temos a LGPD. Ela é o impulsionador, mas como que estão as empresas em termos de maturidade? Olha, uma grande maioria de empresas ainda estão muito aquém do que deveriam. As que a gente contrata seguro, geralmente elas já estão numa fase um pouco mais madura de conscientização e por isso nos procuram. Mas isso vem melhorando a cada ano que passa, desde 2018, né, quando a gente começou a falar muito de LGPD aqui no Brasil. Mas ainda tem muita empresa sem nada ou fazendo um copia e cola, o que eu acho muito arriscado. Porque eu acredito que em breve o órgão regulador vai estar multando bastante.
Então, eles já estão se organizando, estão saindo algumas sanções aí no Brasil, onde isso cada vez mais vai ficar mais perigoso você trabalhar na irregularidade. E o que é lei, a gente não tem como discutir. É isso aí. Então... Mesmo porque acho que eu vi semana passada, se eu não me engano, o próprio órgão regulador começa a ser pressionado de alguma forma com processos para alguns casos específicos. Então, Sim. Acho que toda a corrente ou a engrenagem começa a gerar isso, né? Acho que é uma questão é um efeito cascata, né? É um efeito cascata e, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar com profundidade a LGPD, eu acabei me formando, tirando a minha certificação de PO, porque eu queria entender esse profissional. E aí, com isso, eu fui entendendo a responsabilidade desse profissional, que agora está aí, né, sancionada pelo órgão regulador e está tudo, assim, certinho com relação às responsabilidades desse profissional. E cada vez mais eles estão trazendo essa preocupação de ter o seguro, porque em muitas empresas a pessoa é nomeada de PO e se vira, né? Boa sorte. Sobra tudo para você depois. Se tiver invasão, a culpa é sua. E, no entanto, a própria profissão do DPO, muitas empresas desconhecem que o papel dele não é fazer tudo, e sim orientar e comunicar. Mas, quando você é funcionário CLT e é nomeado de PO, o chefe não quer nem saber. Ele... Tá contigo, né? Exato. Então, aí ele busca o seguro para que a gente consiga apoiá-lo no momento do incidente, porque acaba sobrando tudo para esse profissional. Sim, entendido. E, a propósito, quando a gente fala de LGPD, você escreveu um livro, na verdade, já na sua segunda edição sobre, e é um best-seller aí na área. Conta para nós um pouco, a gente até está com ele aqui, um livro próprio falando da lei especificamente da LGPD. Conta para nós um pouquinho de como foi esse processo da escrita, como surgiu a ideia, como materializou. Fala para nós um pouquinho, por favor, Dionísia. Bom, esse projeto ele nasceu de palestras, porque para eu chegar a falar de risco e seguros, eu vi uma oportunidade com a vinda da LGPD no Brasil, que eu podia mostrar para essas pessoas que estavam preocupadas com a nova legislação que existia lá no final um seguro que podia proteger, inclusive de indenizar as multas e sanções penais da LGPD, que é uma das coberturas. Monitorar, né, os dados vazados, notificar titulares. Então, tudo que a LGPD exige aí que se faça em decorrência de um incidente. Então, como eu descobri que era interessante, as palestras lotavam, até eu lembro teve um ano que eu vim aqui para São Paulo, eu ainda morava em Santa Catarina, eu hoje moro aqui em São Paulo, mas eu morava em Florianópolis, e eu vim no Google para dar essa palestra, lotou, teve fila que a gente deu 2. Que legal. Então, eu falava da LGPD primeiro, daí eu trazia a importância de fazer a implementação da LGPD, falava sobre o que ela era, quem que ela atingia, o que era dados sensíveis, enfim. Esse basicão de lei, e aí eu falava dos riscos, das vulnerabilidades, da engenharia social, e que, até hoje, ainda o maior nível de sinistralidade é feito por falha humana, através de engenharia social, muitas vezes, para chegar a explicar que tinha o seguro. E quais são as coberturas de seguro? Tudo isso que você está preocupado com a legislação, o seguro cyber cobre. Daí eu convidei no projeto, na verdade, a doutora Ana Paula Canto de Lima, ela é especialista em direito digital, para ela escrever sobre a parte da lei, porque Legal. Eu não sou advogada, ao contrário do que muita gente até me dá os parabéns no dia do advogado. Eu recebo, mas eu não sou advogada, eu sou uma empreendedora e autodidata nessa área, estudei bastante. E o Eduardo Pereira Maroso, ele tinha uma experiência na época, que a gente fez lá no comecinho de LGPD, essa primeira edição, de implementar a GDPR na Europa. Então, como ele tinha essa expertise... E no Brasil não tinha DPO ainda, né? Então, quando veio o projeto, eu chamei os 2, convidei e eles aceitaram o desafio. E foi um desafio muito grande, porque eu fui em busca de patrocínio. Eu tinha editora que tinha me convidado para escrever um outro livro, nada a ver com a LGPD, que era de transformação digital para o pequeno empresário, que eu sempre fui dessa pegada mais tech, gostava disso. E aí eu tinha o livro aprovado, quase 200 páginas, e fiz um projeto, porque custa caro. Mesmo você sendo convidado na editora, você ainda tem que pagar para produzir o livro. Não é assim tão simples. E aí eu apresentei para alguns clientes e um deles
gostou muito do projeto e foi no meio da pandemia, tinham cancelado um evento que eles estariam presentes. Ele tinha aquela verba para colocar no stand. Aí ele falou o seguinte, olha, eu adorei teu projeto, eu vou patrocinar, mas eu quero que você escreva o livro da LGPD que você sempre me fala sobre a invasão. Inclusive foi um dos primeiros clientes cyber que a gente teve, ele já tinha o seguro cyber contratado e aí ele me fez essa proposta. Eu assim, tá, legal, eu ainda não tinha o Maroso e a Ana. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Então, assim, a primeira pessoa que eu contatei foi o Eduardo Maroso, topou esse desafio. E aí ele conhecia a Ana, que hoje é uma grande amiga minha, pessoal, viramos todos grandes amigos, né? Mas nos conhecemos basicamente no projeto. E nós fomos 3 loucos que em 2 meses escrevemos o livro. Uau! E que vendeu muito rápido a primeira edição e ainda tem compra na Europa, na América Latina, em outras línguas, né? Ele é traduzido para outras línguas pela Amazon também. E veio a segunda edição já com o selinho do best-seller. Que legal, que joia. E dentro disso, ele é uma boa referência para aquele que quer saber como começar a implementar. Então, eu tenho lá talvez um empresário, dono de uma empresa de médio porte para grande, mas que está querendo saber por onde começar, por onde que eu inicio esse processo. Ele pode ser uma referência. Fala um pouquinho de como você apoia dentro do livro nessa trajetória a essas pessoas que não têm, às vezes, o conhecimento necessário. Vocês, né? Bom, o livro ele é referência hoje até para alguns trabalhos acadêmicos. Legal. Ele está entre os 8 livros mais vendidos do Brasil sobre LGPD, apesar que a minha parte é riscos, né? A parte de engenharia social e mitigação de riscos e seguro. Então, mas muita gente compra e gosta da leitura, porque quando eu trouxe o projeto para a Ana e para o Maroso, principalmente a Ana, que é uma advogada e tem aquele juridiquês, né? Como tem o segurês, eu falei para ele, gente, a gente precisa escrever, a minha ideia é escrever para qualquer pessoa conseguir entender o que é a lei, qualquer pessoa leia e consiga aplicar. É um livro prático, didático. E aí, geralmente a gente conseguiu, eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso. Que joia. Da gente falar uma linguagem simples, com cases, exemplos, inclusive exemplos da nossa própria vida, né, prática, profissional, e trazendo numa linguagem muito simples, que é para a recepcionista ela entender os cuidados que ela tem que ter, até a alta direção ou os DPOs que compram bastante, DPOs, advogados. Que joia. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente fala muito aqui, para aqueles que nos acompanham, é a dificuldade de aproximar a comunicação. Lógico que a gente acaba falando num nível, às vezes, do CISO, levar para o board, como a última edição que a gente teve, mas, certamente, trabalhar com a comunicação em qualquer esfera é um desafio para nós hoje em dia, né? Conseguir atingir tanto a pessoa que é a porta de entrada para a empresa, como atingir a alta direção é um desafio, né? É um desafio. Eu acredito que o sucesso até nosso, meu como pessoa, uma figura de autoridade nessa área de seguro cibernético, com as seguradoras e com nossos clientes, a gente consegue atingi-los porque a gente tem uma comunicação muito mais simples. A gente explica com exemplos práticos do que acontece. E aí o cliente entende, porque se eu ficar lendo condição geral de seguro, e ficar lendo ali o que está escrito na proposta, além de ser chato, né, a pessoa não entende na prática. Tá, mas para que vai me servir isso? Então, a gente procura trazer para o cenário do cliente. Então, a empatia, uma boa comunicação, se colocar no lugar do cliente, para mim, é essencial. Que legal, que legal. Eu lembrei de um caso, ainda no ensino fundamental, que a gente teve um trabalho e tinha que apresentar sobre bula, né? Receita médica. E eu lembro de um grupo que leu a receita. Todo mundo ficou com uma cara assim. E a gente tentou explicar um pouco mais o que era uma posologia, né? Sim. O que era. E isso aproxima. Acho que, de fato, quando você fala a linguagem... Parabéns pelo livro. E eu queria dar um segundo parabéns por algo que você me contou. Me conta a peculiaridade de para onde está indo aí a questão da verba, do direito que você tem sobre a autoria do livro. Eu achei muito interessante a atitude e gostaria de compartilhar com quem nos escuta. Bom, legal. Bom, quando aconteceu essa questão toda do primeiro livro e de
ter essa proposta de 2 meses e pouquinho, ali foram 2 meses e meio, mais ou menos, escrever e estar pronto, editado, foi um grande desafio, foi convencer outras pessoas para virem comigo, porque o meu projeto era esse, eu não queria falar só de seguro, eu precisava trazer uma coisa atual que remetesse ao seguro depois, porque o seguro é sempre um complemento de continuidade, né? Ele não começa só com o seguro, a gente tem que ter um monte de processos junto na empresa. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, eu estava com uma criança que se chama Alice Almeida Alves. Ela tem paralisia cerebral e ela estava com muitas dificuldades financeiras. A mãe teve que parar de trabalhar, e, enfim. É uma história bem complexa de cuidar de uma criança sozinha com esse nível de paralisia cerebral. E aí eu prometi para mim mesma, se eu conseguir entregar isso, eu vou doar 100% dos meus direitos autorais, da minha parte, né? Sim. Não dos colegas. E a gente entregou e foi um sucesso. Então, até hoje, a Alice ainda continua recebendo daqueles que compram o livro os direitos autorais. E aqueles que eu presentei, eu sempre falo da Alice, olha, né? Vou te dar o CPF da Alice, que ela tem, para fazer uma doação espontânea para a Alice. Que joia. É o que a gente procura fazer, porque, enfim, não tem gratidão maior por essa motivação que ela me deu, porque eu queria ajudá-la e eu estava num momento que eu não tinha, assim, muito dinheiro mesmo para trazer para ela. A gente ajudou, mas com o que tinha. Então, o livro, o que reverte é sempre bem gostoso de eu ver que ela está recebendo isso na conta dela. Que joia. Eu acho que vai muito além a nossa formação e a nossa atuação do que só a área tecnológica. Sim. Porque, quer queira, quer não, a tecnologia ela é um meio para as pessoas, né? Para as nossas vidas, né? E poder ajudar, enfim, parabéns pela decisão e pela escolha em ajudar. E daí, quem sabe até uma possibilidade da gente divulgar também, pedir para divulgar, se puder, o CPF junto, ou mesmo a gente deixar no final um canal para chegar até você. Então, acho que é legal para aqueles que nos acompanham ter essa possibilidade também. Quem comprar o livro vai saber que está ajudando a Alice. Né? E, claro, é um livro que espero que aproveite a leitura, que seja útil. Eu tenho muitos feedbacks que as pessoas falam, esse é o meu livro de cabeceira. Então, é muito legal saber que o nosso propósito foi alcançado. Joia. E, de minha parte, foram 2 propósitos alcançados. Então, sou muito grata a todos os leitores que compraram o livro por isso. Eu vou até aproveitar, então, e perguntar como comprar o livro. Se alguém quiser, qual que é a melhor forma, o caminho, ou os caminhos possíveis aí, como que você indica, Johnny? Hoje ele está na Amazon, né, porque não tem mais para vender, ele esgotou, né? Por isso que foi feita a versão. Essa versão aqui impressa, ela não existe, ela é só digital. Você pode pedir, daí eles fazem aquele esquema na Amazon, que eu acho que entrega impresso. Mas hoje não tem mais nas livrarias, esse estava em livrarias, mas foram todos vendidos. Mas pode comprar os 2 pela Amazon ou pela Literary Books. Boa, joia. Então tá aí, fica a dica. Eu vou pedir também para colocar o link ou colocar a informação aqui embaixo. Joia, obrigado. Obrigado você. A gente está caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, que está muito gostoso, e eu acho que uma série de pontos relacionados à prática a gente passou por aqui, a gente tocou. Mas a gente está com uma parte nova, a gente começou recentemente com um quadro novo dentro do nosso podcast, que é justamente trazer alguma informação para aquelas pessoas que não necessariamente são da área de tecnologia. E daí, a minha pergunta é, para aqueles que têm empresa e não são da área de tecnologia, ou seja, às vezes nem quero usar isso, aquelas ideias que a gente ainda encontra, como saber se uma empresa de fato está pronta para a LGPD? Se você puder dar uma resposta ou dar insights nesse sentido, acho que vai ajudar a esse público também a poder ficar antenado. Só vou pedir para você contribuir com a gente nesse sentido. Zóia. Então, se você é principalmente um pequeno empreendedor, que é o caso, né, de não estar maduro, não estar em compliance, não estar ainda fazendo a sua implementação LGPD, existe um guia gratuito que a própria ANPD, que é um órgão regulador, né, Agência Nacional de Proteção e Privacidade de Dados do Brasil, que ela disponibilizou um guia para os pequenos negócios. Então, se você baixar esse guia gratuito e começar a seguir as recomendações que ali estão,
você já começa a iniciar um processo de compliance, vamos dizer assim, tá? Perfeito. Que é minimamente ter as políticas descritas, que são escrever como é que você faz o tratamento de dados, que é como que você coleta as informações pessoais dos seus clientes, dos seus colaboradores, onde você armazena, se é em nuvem, se tem um software próprio ou não, de que maneira você descarta esses dados e, principalmente, se você pede informações que são desnecessárias. Aí, esse já descarta na hora que não... Quanto mais pedir informação, mais responsabilidade você tem com relação a essas informações que você coleta. Então, baixa o guia, que é gratuito, dá uma lida com carinho e coloca a mão na massa. Não tem outra forma. Boa. Não tem outro jeito. Tá joia, excelente. Acho que eu vou pedir também para a nossa equipe de marketing aí divulgar também o link depois especificamente desse guia, mas acho que é excelente, uma dica excelente, até para ter alguma coisa prática, né? Para começar de fato com uma parte prática. Dionísio, o nosso último convidado, que foi o Pedro Nuno, ele é CISO, trabalhou já em diversas empresas e até para fazer uma dinâmica que a gente tem de perguntas e respostas e tentar deixar isso dentro de uma cadeia, ele deixou uma pergunta para você. Então, eu vou pedir para passarem a pergunta e daí para que isso você possa, dentro desse pica-fumo aí, né, de uma pergunta surpresa, você possa considerar, fazer as suas considerações e respondê-la, por favor. Ok. Assim, eu tenho vários questionamentos, mas uma pergunta que às vezes a gente fica em cima do muro é até que ponto a seguradora realmente ela vai arcar num momento crítico. Porque o que a gente tem visto muito? No momento da crise, ela até ajuda, mas depois parece que é uma caça às bruxas, vendo se teve algum problema que não está relacionado ao contrato, e às vezes a seguradora vai entrar com uma questão tipo assim, pago ou não pago, por causa que você falou que tinha 100% de máquina com antivírus e o ataque foi de uma máquina que não tinha, a gente sabe que é impossível, ou às vezes pode acontecer de um servidor subir sem algum controle de segurança. Isso é uma coisa muito... É igual você ligar para o seguro do carro e o carro virar, a seguradora falou assim, então, você não tem direito. Isso você só vai descobrir depois do incidente, né? Então, isso é um ponto. Agora, quanto à parte de DPO, aí ela pode escolher assim, até que ponto ela acha que o DPO tem que ser um CISO ou diante das mudanças que ocorreram agora com a NPD, que existe algum conflito de interesse que deveria ser separado. Então tá aí a pergunta do Pedro Nuno. Por favor, Dionísio. Pedro, bom, para isso é importante que você tenha um corretor especialista em seguro cibernético para apoiar aquele cliente, porque o cliente preenche formulários que fazem parte documental daquela pólice. É o que ele preenche. Ele não assina um contrato ou proposta. O que o cliente assina é um questionário de análise de risco. Então, quando ele assina dizendo que ele tem antivírus, que ele tem determinadas situações ali de cibersegurança, de prevenção, ele está assinando um texto, né, um questionário de boa-fé de que aquilo realmente existe, tá? A seguradora, às vezes ela vai investigar, às vezes não. A gente teve um caso que a seguradora só foi indenizando as necessidades do cliente e não foi confirmar sobre o que ele informou no questionário. Acontece também, tá? Mas se acontecer da seguradora resolver verificar porque aquela falha aconteceu, foi algo assim muito interessante no sentido de despertar essa curiosidade da seguradora buscar se realmente o cliente estava cumprindo o que ele falou que ele tinha, ela pode sim recusar um sinistro. Então, é importante que esse cliente ele faça já o seguro sabendo disso, sendo orientado disso lá no início, na hora de apresentar o orçamento, proposta, e que esse corretor de seguros ele está sempre em contato com o CISO, com a empresa, informando alterações, mudanças, e acaba sendo assim um atendimento meio que do ano todo, por exemplo, nós lá na NV, com os clientes. Não é aquele atendimento que você fecha o seguro e depois nunca mais fala com a pessoa só
na renovação do carro, por exemplo. É diferente. Então, se ele fizer o seguro com um corretor não qualificado, ele pode perder algumas orientações e recomendações e aí, sim, ter este problema, como em qualquer outro contrato de seguro, não é só o cyber. Joia, ou seja, é muito da questão de transparência e coerência desde o início. Precisa ser correto na hora de informar. Como qualquer seguro, seja de vida, seja de saúde. Exato. Legal, entendido. E daí, se você puder comentar, por favor, sobre essa segunda parte ou a segunda pergunta que ele deixou, eu agradeço, Dionísio. Bom, o DPO, ele não pode ter conflito de interesse dentro da empresa. Por que que isso é importante? Porque ele vai precisar denunciar, muitas vezes, a própria empresa para o órgão regulador. Então, assim, claro que na prática, nem sempre isso acontece. Então, eu não vejo o CISO como a pessoa ideal para ser um DPO. Vejo que tem que trazer uma pessoa, talvez, ali do jurídico, alguém que não esteja em toda ali a parte de cibersegurança da empresa, e sim ela tem um olhar um pouco junto, mas não totalmente envolvido, para que ela possa fazer as denúncias, porque o DPO ele precisa orientar e comunicar-se com titulares e também com o órgão regulador, que é a NPD, e denunciar a própria empresa se ele tiver que denunciar, porque ele tem esta responsabilidade na profissão de DPO. Então, muitas vezes, eu acho até mais interessante para a empresa ela ter um DPO as a service, ou uma pessoa contratada para exercer o papel de DPO, mas não acumular função com o CISO ou com o CTO da empresa, que a gente acaba observando isso, porque aí fica difícil de ele mesmo se autorregular, ou ele mesmo dar uma punição para a falha que ele mesmo pode estar provocando dentro da empresa por uma falta de gestão nesse sentido. Conflito de interesse, né? Há conflito de interesse. Pronto, agora a gente quer manter esse ciclo de pergunta. Então, na próxima edição, no nosso próximo episódio, a gente vai receber o Rafa Tomazelli. O Rafa, ele, além de podcaster, é CTO na Verzel, que é uma software house, e também no Devaria, e que é uma edtech. E eu queria, dentro disso, que você deixasse uma pergunta para ele, talvez relacionada a essa parte que no início você falou, de ter também edtech, ou uma outra questão, fica à vontade para a gente poder manter essa corrente, por favor. Joia. Eu vou fazer uma pergunta acho que um pouco polêmica para você, Rafael. É Rafael, né? Isso. Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica para você, Rafael, porque é uma questão que eu sofro olhando o nosso atual mundo com os jovens. Então, como você também é professor, eu queria pedir a tua opinião, né, da juventude hoje, principalmente voltado à tua área, que é desenvolvimento, na parte de tecnologia. O que você acha sobre o jovem de hoje querer pular etapas, pegar atalhos e não se certificar ou não se graduar para ele assumir um cargo mais sênior? Você concorda com isso? Qual a tua opinião sobre isso? Você acha importante que ele tenha a jornada, né? E eu já estou com 51, eu tive uma baita jornada aí para chegar no meu conhecimento de hoje. Então, o jovem hoje, às vezes, ele quer pular um pouco dessa etapa, não precisa ser tão longa quanto a minha, mas queria saber a tua opinião sobre isso. Excelente. Tá aí, Rafa. Pergunta para você, e acho que, de fato, por algumas vezes eu passei por isso, entrevistando uma pessoa, ela quer entrar e já ser presidente, às vezes fica 2, 3 meses e está falando, puxa, cadê minha promoção? Acho que são características importantes de serem consideradas hoje em dia. Dionísio, eu queria agradecer muito, foi um bate-papo muito jóia, acho que abriu muito, até de forma prática, toda essa questão relacionada à área de seguros e como, de fato, caminhar por ela, como iniciar, como olhar. E eu queria, antes de terminar, deixar aberto para você, se você tem uma mensagem final ou como as pessoas podem falar com você, que você pudesse aproveitar esse momento para deixar talvez uma dica ou uma consideração final para aqueles que nos acompanham, por favor. Joia, obrigada. Eu que agradeço estar aqui, foi uma honra para mim, foi muito gostoso o bate-papo. E o que eu quero colocar para você que está assistindo é que pense na continuidade do seu negócio. Você que é empresário, você sai de uma concessionária com o carro segurado. Mas por que você não pensa na continuidade do seu negócio, aquele que traz o teu ganha-pão? Então, o seguro,
ele não veio para ser visto como um gasto, ele veio para ser uma forma de mitigação de danos e prejuízos da empresa. Veio para trazer você de volta para a sua realidade, que é trabalhar, prestar seu serviço, enquanto o seguro indeniza circunstâncias que a gente não consegue controlar, muitas vezes. Então, se você é empreendedor e ainda não olhou para dentro da sua empresa e o seguro de responsabilidade civil, que entra o cibernético, entra o seguro de responsabilidade civil profissional, ou até mesmo dos seus diretores, é importantíssimo para a continuidade do seu negócio. E se gostou, siga a gente nas nossas redes sociais, nós temos muitos conteúdos gratuitos também, NV Seguros Digitais, e a gente está à disposição de vocês, quem quiser saber mais sobre os produtos que a gente atende, é só nos procurar. Obrigada. Excelente, Dionice, muito obrigado de novo. E você que nos acompanha, nós vamos ficando por aqui nessa edição do Arena Reinforce. Deixamos aqui também todas as informações para que vocês possam nos acompanhar e possam nos ver. E ficamos até o nosso próximo Arena Reinforce.